A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que seja tudo bem, né? Com o Senhor, né? Com Deus a gente estamos bem, sim. Com Deus, sim. Sem Deus não estamos bem, né? Verdade? Por isso que Deus fala, né? Sem mim nem tente. Porque, irmão, a gente tem que colocar sempre Deus em prioridade nas nossas vidas, né? Com Ele a gente tem direção, e sem Ele não temos direção, a gente não sabe nem qual é o caminho que devemos caminhar, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, mas com o Senhor, Ele dá direção, Ele nos conduz, né? Porque quando a gente entrega nossas vidas, aleluia, na mão de Deus, Ele nos conduz para levar para o caminho certo, onde vocês têm que andar, amém? Irmãos, quando Deus fala comigo, eu gosto muito de passar para os outros irmãos, compartilhar, né? Porque a gente também tem que compartilhar a palavra de Deus, quando que eu sei que tem direção a palavra do Senhor, porque muitas vezes tem gente precisando de ouvir a palavra, de ouvir uma palavra que liberta, uma palavra que cura, aleluia, não é verdade? E a gente tem que sempre levar, né, Jesus para essas pessoas, né? Porque tudo que eu passo, que eu passo é experiência. Então eu quero que os irmãos tenham essa experiência com Deus, que quem não tem ainda, mas que queira se permitir, querer conhecer Deus primeiramente, porque a melhor coisa é quando você tem uma experiência com o Senhor e com Deus. A gente tem direção, né? Sem Ele não conseguimos caminhar, né? O próprio Deus fala que sem Ele nem tente, né, irmão? Porque Ele é o único caminho e com Ele nos conduz. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Ele conduz o caminho que a gente devemos caminhar, prosseguir, amém? Eu quero que os irmãos abrem na palavra do Senhor, segundo Timóteo, né? Vamos lá para a epístola, que é de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Que ele escreveu a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 9. Segundo Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Amém? A palavra do Senhor vai falar sobre extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste números que são os que se introduzem pelas casas e levam os cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jabres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. Não irão avante, né? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o que foi o daqueles. Amém? Irmãos, hoje em dia a gente vive em meio de pessoas com muitas faces, né? Hoje em dia a gente vive no meio de pessoas que a gente acha que é o trigo, mas são joios, são joio. E a gente tem que ter um discernimento tão grande, irmão, pedir a Deus que realmente as pessoas que se aproximam de nós, a gente tem que ver, pedir a Deus que nos revele o que está no oculto naquela pessoa, para a gente saber que realmente quem é quem. E muitas das vezes Deus permite algo acontecer nas nossas vidas para mostrar quem que está do seu lado, quem que senta na mesa com você. Porque Jesus também passou por isso, né? Quando ele foi traído por Judas. Então, nem todos que estão na mesa, aleluia, quer seu bem, né? Nem todos que batem nas suas costas, te abraçam e dizem, estou com você, é que não está com você, não quer o seu bem.
Então, que a gente vamos vigiar, irmão, porque eu digo por uma experiência, eu estava trabalhando numa empresa, aleluia, numa antiga empresa, e eu vi que realmente as pessoas que se diz que são, mas não são, principalmente pessoas que se diz evangélico. Então eu tive essa experiência de Deus, me falou no meu coração, estou te colocando no meio dos lobos, né? Mas que a gente não venha se corromper. Tem uma dica, não se corrompe. Só observe, vigie as pessoas, irmão. E ali, naquele momento, Deus me mostrava pessoas que se dizer evangelho, se dizer que é isso, que é aquilo dentro da igreja. E ali eu começava a ver, meu Deus, as máscaras, irmão, Deus tirando, arrancando. E eu ali vendo aquela situação, dizia, meu Deus, meu Deus. E quando Deus começava, mandei eu falar algo para aquela pessoa, eu dizia que vinha se arrependesse. Porque, irmão, Deus ele ainda dá oportunidade para essas pessoas se arrepender, né? E ali naquela situação, né, eu passando por muitas provações ali naquele meio, eu dizia bem assim, Deus, por que eu estou aqui nesse meio? Né? Eu me sentia não confortada ali, um incômodo, e eu queria sair dali, daquele meio, mas muitas das vezes, irmão, Deus nos leva a esses territórios do inimigo para o seu crescimento, para você entender, né, o que se passa ali naquele meio. E ali, naquele momento ali, pessoas que se dizia, eu sou da igreja tal, fulano dizia que é a igreja tal, e eu não vi aquilo ali. Então, irmão, pessoas, como diz aqui na palavra, pessoas caluniadoras, pessoas mentirosas, pessoas que naquele momento na sua frente falavam coisas, mas quando você dava as costas, você já sabia, né, que aquela pessoa estava falando algo de você. Então, irmãos, que a gente venha se afastar destes. Como o próprio Deus fala aqui, destes, se afaste, sai de perto. E ali no momento, Deus, eu pedi tanto a Deus em oração, porque eu disse, Deus, se eu tiver algum propósito aqui, seja feita a tua vontade. Mas eu pedi tanta oração, Deus, que fechasse aquela porta, abrisse a outra porta, porque a gente quer, irmão, estar no meio de pessoas que são luz, porque é tanta maldade no mundo que a gente vive hoje, que a gente pede a Deus, Deus, me mostre seus amigos, me apresente os teus amigos, me apresente pessoas que têm propósito, me apresente pessoas que são luzes, não é verdade, irmão? Porque a gente já vê tanta maldade, mas está nos ensinando algo, irmão. Realmente é Deus revelando as pessoas, porque tem pessoas que mal conhecem alguém e dizem, olha, fulano é gente boa. Não, irmão, dê tempo a tempo. Nem tudo que se diz algo que é. Eu já tive essas experiências. Cuidado. Aqueles que se diz que são seus amigos são seus inimigos. É esses aí que vão se levantar contra você. Não confie, não, só confie em Deus. Mas eu creio, eu acredito que Deus vai colocar pessoas boas no seu caminho. Mas primeiramente tem que vir realmente essas pessoas ruins, né? Que às vezes Deus quer nos ensinar algo ali. Que realmente a gente tem que separar quem deve andar com você. Realmente, que eu disse, a gente tem que selecionar as pessoas verdadeiras, irmão. Porque os mentirosos, os falsos, a gente quer distante, né? Mas que não venha tirar sua paz também no local o ambiente que você esteja. Eu não sei se é num trabalho, eu não sei se é dentro de uma igreja que os irmãos estão se encontrando, mas que não venha tirar paz. Por quê? Porque Judas, mesmo ali do lado de Jesus, andando com Jesus, mas não tirava a paz de Jesus. Nem um caráter de Deus, né? Mas sabemos que você sabe quem são as pessoas, porque Deus, ele revela, irmão, que está no oculto, no profundo, no escondido, né? Então, que você venha vigiar, né? Mesmo aquela pessoa vem falar coisas que você vê que não é, mas que não vai tirar sua paz. Mas você vai ficar, já sabe quem é a pessoa. Só fique em paz, irmão. Mas no momento certo, Deus, ele assopra, ele tira essas pessoas. Porque que às vezes sim é necessário isso aí, porque Deus nos ensina para a gente não vencer enganados e nem confundidos, irmão. Porque Deus não deixa os seus escolhidos, os seus fiéis, ser enganados aqui nessa terra, porque o que tem muito espírito enganadores, pessoas que se dizem que é de Deus, mas são do diabo, irmão. Cuidado, tenha cuidado, seja vigilantes, realmente, irmão, porque o amigo verdadeiro e fiel é Deus nas nossas vidas. É Ele que é o fiel, né?
e a gente não vem acreditar, não vem confiar. Mas ore, tudo que você for fazer antes, ore a Deus, pergunte a Deus primeiramente se Deus realmente está no negócio, né, com aquela pessoa. Eu não sei porque eu estou falando essa palavra, mas quando Deus coloca a palavra na nossa boca, né, irmão? Ore primeiro a Deus em tudo. Consulte a Ele, Deus é um Deus que confirma, irmão. Porque muitas vezes tem pessoas que vão atrás de homens, né? E dizer, será verdade, fulano? Se fulano é aquele ali é para mim, se ali é para mim mesmo aquele local, né? Consulte a Deus. Busque a Deus, que Ele vai lhe dar, aleluia, a revelação, Ele vai lhe dar a palavra, Ele pode usar alguém, uma pessoa que é de luz, para poder confirmar aquilo que você já sabe, amém? Porque muitas, como eu, Deus confirma algo primeiro a mim. Se Ele quiser levantar uma pessoa só para confirmar aquilo que eu já sei, eu já fico em paz, eu digo, meu Deus, obrigado, né? Mais uma confirmação. Que os irmãos venham vigiar nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, irmão, porque há uma separação naquele dia, né, do trigo, joio, não é verdade? E dos lobos e as ovelhas, né, que venha vigiar, porque tem pessoas que são lobos, mas estão tudo disfarçado de ovelha, irmão. Venha pedir o dom de discernimento, discernir. Que Paulo ele fala sobre os últimos tempos que a gente venha pedir esse dom de discernir as coisas, o que é de Deus, o que não é de Deus, irmão. A gente tem que entender isso aí, para que vocês não venham a ser confundidos nem enganados, né? Deus ele fala também com Daniel, que ele sabe quem que mora a luz, quem as trevas, quem vive em trevas, né? E que Deus venha revelar vocês, irmão, que vocês não venham ser enganados nem confundidos nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, né? Amém, irmão? É essa palavra que eu deixo aqui para você ter essa experiência. Eu creio que se você está num ambiente que você não se agrada mais, na hora certa Deus vai fechar as portas, irmão. E Ele vai colocar você ou numa empresa ou não sei onde é que vocês estão, em que ambiente está na empresa ou uma igreja. Ele vai colocar você no lugar certo e com as pessoas certas. E tudo vai começar a fluir, irmão, na vida de vocês. Amém? Fique na paz, a minha vida é de Deus e meu coração é de Deus. Amém?